vez, aqui que eu frequento desde das tenras idades do útero. E é a grande satisfação também falar desse tema, porque quando o Tony me falou desse tema, eu estava já dando uma pesquisada por conta própria. Aí quando ele mandou a relação, eu falei, eu quero esse aqui, já estou mais familiarizado. E falar de emancipação da alma é preciso, cada vez mais nos dias de hoje, porque, especialmente, nós atravessamos a vida encarnados sem perceber, por exemplo, que um terço da nossa existência, eu tenho 60 anos, cerca de 20 anos da minha existência, eu passei aqui nesse plano dormindo. E onde é que estava minha alma nesse período? Às vezes comentamos sobre a previdência social e falamos que trabalhamos durante 20, 30, 40 anos, muito tempo. Só que é uma jornada de trabalho, efetivamente, porque se a média da jornada de trabalho são de 6 a 8 horas, nós também passamos durante a noite 6 a 8 horas com nossa alma em estado de emancipação. Emancipação que, segundo o dicionário de filosofia espírita do professor Palhano Júnior, fala que ele traz a definição de que é a liberdade da alma, enquanto encarnados, do corpo. É o estado em que a alma se encontra liberta do corpo. E tratando disso, alguém aqui já ouviu falar de emancipação da alma? É algo muito comum, muito usual na doutrina espírita, que necessitemos esses conhecimentos, mas por vezes nós ainda guardamos algumas informações equivocadas. Então é interessante que a gente sempre consiga rever esses ensinamentos, rever esses estudos, porque continuam essencialmente atuais. A emancipação da alma é o estado particular da vida humana, durante o qual a alma, desprendendo-se dos laços materiais, recupera alguma das suas faculdades do espírito, ou seja, algumas potencialidades do espírito que nós temos, que estão adormecidas ou não estão funcionais durante o nosso estado de vigília, como estamos aqui acordados. Durante esse desprendimento, durante esse estado de emancipação, essas faculdades vêm à tona, pois o espírito recupera e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Quem são os seres incorpóreos? São criaturas que já atravessaram a vida corporal ou que estão no mundo espiritual, na erraticidade, em estado de erraticidade, aguardando a próxima encarnação. Pode ser nosso anjo da guarda, pode ser algum espírito familiar que nos acompanha, podem ser cobradores do passado, cobradores do presente, ou algum espírito que achou interessante conviver conosco ou estar na nossa presença por alguma razão. Esse estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonioquia, que é a pessoa que fala dormindo, da dupla vista, do sonambulismo natural ou induzido, que é o sonambulismo magnético, que é por meio da hipnose, que é a pessoa entra no estado do sonambulismo, e do êxtase, conforme fala o livro dos Espíritos. Então, é algo bastante amplo o estudo da emancipação da alma. Dá um seminário, inclusive eu acabei tendo que estudar um pouco mais para poder mesmo entender melhor os conceitos, e aí depois cabe um estudo mais longo. Então algumas coisas vão ser passadas bem rápido, até para que não tive a curiosidade de cada um de nós aqui de depois buscar esses conhecimentos. E falando de emancipação da alma, temos eu trago um vídeo aqui que ele fala de algo que não é tão espírita, o vídeo em si, mas fala de como seria esse estado de emancipação, por meio de uma projeção. E aí ele ilustra o espírito liberto do corpo, exercendo ou vivenciando as suas faculdades com plenitude. Ou seja, visitando outros planos em outros planetas, outros planos
aqui neste mesmo planeta, observando fenômenos diversos. Aqui nesse momento é o estado que se chama de desdobramento, que é uma das fases da emancipação da alma, porque por vezes vamos estar emancipados, mas não necessariamente em estado de desdobramento. Aí ele demonstra os campos de força e de que como por meio do pensamento o espírito viaja, como disse Jesus no livro de Mateus, vós estáis onde o seu coração está, onde o seu sentimento está, onde o seu pensamento está. E podemos observar que entre o corpo material, o corpo denso, e aquele que se projetou tem um laço bem tênue, que faz a ligação, a conexão entre esses dois. E aqui nós vemos qualquer um de nós indo e viajando em qualquer lugar onde o nosso pensamento possa alcançar. Por isso que aí vem situações de pessoas no dia a dia, porque se ele está fora da prisão do corpo, nenhum lado, nada corporal, nada material você vai barrar, pode atravessar as paredes, viajar infinito, voltar ao passado por meio do pensamento e vivenciar circunstâncias até do futuro que estão inseridas em a Gênese quando fala da pré-cognição, que alguns espíritos ou a alguns espíritos é possível ver circunstâncias do futuro. E a partir daí, quando a alma se encontra nesse estado de emancipação, todos nós vivenciamos esse estado de emancipação, o efeito disso, a consequência disso vai se dar por meio dos sonhos. Eu acordo, volto e tenho uma sensação, e vivo a sensação desses lugares por onde eu passei e as experiências que eu trago daí. E os sonhos, eles têm eles carregam em si não só exatamente esses lugares que a gente vivenciou, mas também eles podem carregar também circunstâncias do nosso dia a dia. Quantas vezes eu passei uma semana assistindo determinada trama policial e vou 2, 3 noites depois sonhar uma perseguição. Eu vivencio um conflito familiar e continuo aquele conflito, aquela briga no sonho. Então são situações também do nosso dia a dia que a própria mente, no estado de rememoração ou de arquivamento das vivências durante o dia, acaba que proporciona esses sonhos, que é diferente dessas vivências que foram experimentadas ao espírito no seu estado de emancipação. Então, sono e sonhos. Vem a primeira pergunta: o espírito encarnado, ou seja, nós aqui, permanecendo de bom grado dentro do corpo, a gente está aqui no corpo aqui de bom grado, satisfeito? Será que nós estamos comparando aquela situação que estava no vídeo, do estado de liberdade, emancipados, livres, libertos, comparado com a condição ou estado que estamos vivenciando aqui agora, presos no corpo? Será que o espírito se sente satisfeito, ou plenamente satisfeito quando estamos aqui? E o livro dos Espíritos, na questão 400, que abre o estudo sobre os sonhos, ele responde que é como se perguntasse se o encarcerado, o prisioneiro, aquele que cumpre a pena, se agrada com o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver esse livro do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, de acordo com o estado de materialidade do corpo que estamos vivenciando, quanto mais denso, mais liberdade a gente quer, ou seja, mais liberdade o espírito precisa, ou sente esse anseio de viver essas experiências superiores. Porque aquelas vivências, aquelas potencialidades ali que foi mostrado no vídeo, para quem não viu, quem chegou agora, foi exibido um pequeno vídeo em que o espírito se mostra em estado de emancipação, viajando aos mundos, voltando.
E é um estado, uma potência que nós temos, mas que talvez aqui, quase todos de nós aqui, quando estamos no estado de emancipação, conseguimos exercitar isso, pelo nosso próprio condicionamento a essa máquina que é o nosso corpo. Então, por vezes, precisamos, ainda que tenhamos essa necessidade de liberdade, a gente se acostuma também com a prisão, com o cárcere. Passamos a tratar o nosso corpo como sendo nós mesmos. É uma expressão que é muito falada nas diversas palestras, atividades espíritas, que é essa confusão que nós fazemos, que o nosso corpo, como se o nosso corpo fosse nós. E o nosso corpo, essa personalidade aqui, não sou eu, não é você. Nós somos espíritos imortais, com diversas potencialidades, muitas faculdades, vivenciando essa experiência aqui e tentando fazer o melhor nesse estado em que nós nos encontramos. Então ele ilustra aqui essa gravura aqui do cárcere, que seria esse estado de aprisionamento do espírito. Uma outra questão interessante quando entramos nesse assunto do sono, os sonhos da emancipação da alma, é o que é o sono, o sono em si. Durante o sono, a alma, porque enquanto estamos encarnados, nós temos uma alma. É o que resulta do espírito encarnado, a alma, é o conceito que se tem de alma. Durante o sono, a alma repousa com o corpo, porque eu deitei ali para descansar, estou repousando. Será que a alma também repousa? E os espíritos respondem: o sono é o estado em que cessam, ou seja, que suspende as atividades físicas, principalmente as psicomotoras. Elas entram em estado de adormecimento, elas cessam. Nós cessamos os movimentos e sensoriais, os espíritos complementam. O sono, além de propriedades restauradoras do corpo, além de restaurar o nosso organismo, de trabalhar a distribuição dos hormônios e dos diversos processos de excreção e de restabelecimento por conta da exaustão do nosso dia a dia, de ficarmos acordados das atividades que fazemos, o sono tem propriedades, o sono também afrouxa, ou seja, ele solta esses liames, esses laços, que se unem entre o corpo material e o espírito, que o espírito não fica inativo, não fica parado, percorrendo o espaço onde tem relação mais direta com outros espíritos. Isso em regra. Em regra, quando se afrouxam esses laços, o espírito tende, por essa necessidade, por esse desejo de sair, ele vai e se afasta. Mas todos nós, ou todos os encarnados fazem esse processo? Muitos não. Em outra passagem, é mencionado no livro A Gênese, que a maioria de nós, por medo até do que tem lá fora, por medo dessa liberdade que a gente tem, prefere ficar ali dentro do quarto, ou ali junto do corpo, ali perto, tomando conta, com medo de vivenciar essas experiências. E outras circunstâncias, e outros de nós vamos viver experiências que não temos coragem de vivenciar enquanto encarnados. Vamos realizar, muitas vezes, desejos que a nossa alma traz e que aqui, enquanto encarnados, nós não expressamos. Vamos perpetrar vinganças, vamos vivenciar experiências sólidas ou experiências virtuosas, conforme aquilo que a minha alma, aquilo que o meu desejo vai direcionar. Vai ser mais adiante, vamos entrar mais nesse assunto. Durante o sono, entramos em contato com qual tipo de espírito? Porque foi dito na questão anterior que entramos em contato com outros espíritos que estão ali. Talvez não consigamos, devido ao nosso estado ainda, nossa condição, conviver com todos, nem ver os espíritos todos que estão ao nosso redor. Mas nos deparamos com que tipo de espírito? E aqui vem a resposta. Quando dormem, os espíritos elevados procuram sociedades e entidades que lhes são superiores, estudam, trabalham para o bem, recebem orientações e pedem conselhos. Isso, quando ele fala aqui superiores, não são os espíritos de alma, eles também. Mas nós, quando nos propomos a esse tipo de pensamento, a esse tipo de ideia, também podemos ir estudar, trabalhar no bem, receber orientação e pedir conselhos àqueles que já atravessaram a vida corpórea e guardam em si mais experiência do que nós,
que tem algo a nos acrescentar. As atividades espíritas, quando nós participamos aqui das atividades espíritas, quando termina a atividade, sempre se fala, nos encontramos no sonho, mais tarde nos encontramos para dar continuidade ao trabalho. E o trabalho realmente continua. O trabalho continua, o trabalho de assistência espiritual vai muito além do que aquilo que já foi revelado pelos Espíritos. Existem determinadas circunstâncias, com certeza, de assistência e atendimento, que nós não temos ainda conhecimento. Mas o trabalho é incessante para o Espírito. Já os Espíritos menos elevados, que representam a grande massa, procuram espíritos inferiores com os quais irão ao lugar com que se afinizam, atraídos por antigas afeições. E isso está bem retratado no livro Libertação, por exemplo. No livro Libertação, o André Luiz relata que ele visita uma comunidade, uma vila, tem espíritos que nessa comunidade de teor, de pensamento inferior, que estão aprisionados ao mundo das sensações, da vingança, de determinadas circunstâncias. E ele, quando chega nessa comunidade, André Luiz é um espírito que relata nesse livro Libertação, essa visita dele nesse lugar. Aí ele relata que uma determinada senhora, ele está num local escondido, aguardando uma audiência. Eu não vou fazer spoiler do livro, né? Mas ele observa dessa janela uma senhora que chega encarnada em estado de emancipação da sua alma. Ela estava sonhando, dormindo no seu corpo e foi para esse local se encontrar com a outra mulher. E nesse contato eles percebem primeiro que ela, que é encarnada e que é desencarnada, por uma linha tênue, um cordão prateado que ela vai carregando, que é o que liga essa criatura ao seu corpo. E a conversação com essa entidade, essa criatura tem uma ligação com ela e com a família dela, e ela fala: olha, você precisa resolver aquela situação na sua casa, não pode deixar de fazer isso e aquilo. E ela começa, essa outra criatura desencarnada, a instigar, a provocar e a incentivar uma determinada rusga no seio familiar daquela família. E ela retrata alguns podres do marido dela, fala assim: ele faz isso, e você vai deixar em branco. E aí aquela criatura que chega lá em estado de sono, ela não está completamente plena das suas faculdades, ela foi para aquele local atraída por espíritos do mesmo nível dela, daquele mesmo padrão de pensamento, e vai receber orientações que ela vai levar consigo quando acordar, na sua inconsciência, ela vai guardar essas mensagens, e quando se deparar no dia a dia com o diálogo, na família, com aquelas situações que o Espírito fez a cabeça dela, ela vai reverberar e repercutir aquilo que foi incutido na mente dela. O Espírito que produziu esse tipo de diálogo com ela é o culpado? Não. Está no mesmo padrão dela, tem a responsabilidade por estar conduzindo a intriga, mas o primeiro responsável é a criatura encarnada invigilante, como muitos de nós, que não se prepara para o repouso, ou que vive no estado de vigília, alimentando determinados sentimentos, pensamentos, ideias que permitem e atraem esse tipo de contato, esse tipo de comunhão com criaturas que estão tão atrasadas ou mais atrasadas que a gente. E aí eu trago aqui um vídeo em que traz uma ilustração interessante sobre isso aqui.
O áudio não ficou muito legal. Eu vou retratar o que é que acontece aqui nesse vídeo. Depois, quem puder procurar no YouTube, já viu talvez. O nome do vídeo é Prece com Pressa. E aquele irmão que está ali, ele deita para dormir e aí faz aquela prece apressada. Pai nosso, e aí chega aquele espírito do lado dele, que se apresenta como o espírito que está acompanhando a encarnação dele, com o seu anjo guardião, com o espírito esclarecedor da sua encarnação, e pergunta a ele o que é que ele pretende com aquela prece. Aí ele fala assim: eu já dormi, eu já acordei, como é que eu estou aqui? E aí ele fala com ele que ele já está em estado de emancipação da alma, que ele já está ali pronto para viver as experiências, e como é que ele pretende, o que é que ele está pretendendo? Ele fala: não, eu quero só dormir em paz, tranquilo. Aí ele mostra do lado 3 criaturas desencarnadas que estão esperando ele. Aí essa conversa vai demorar, aí como é? Ele está esperando você ir embora para a gente sair. Aí ele fala: quem são esses? Eles são obsessores. Ele: não, você entre os 4, você é o mais atrasado deles. É você, na verdade, que atrasa eles. E aí é discutida justamente essa falta, essa dificuldade às vezes que nós temos de nos preparar para o estado de sono. Essa prece com pressa, como chama o título do vídeo, fala exatamente dessa reminiscência que trazemos ainda de outras religiões, de achar que rezar é o mesmo que fazer uma prece. A prece sincera, ela vai falar, vai discorrer com Deus aquilo que o coração pede. Você vai falar com Deus, falar aquilo que o seu coração está pedindo, pedir aquilo de nobre que você necessita, falar dos seus sentimentos, falar das suas angústias, não fazer uma fala decorada, que às vezes nós podemos utilizar como introdução para uma prece. Às vezes precisamos fazer um Pai Nosso, que já aprendemos, e a oração muito nobre, mas antes de repetir aquelas palavras, precisamos tentar compreender o sentido delas, daquilo que nós estamos falando realmente, para que nos permita entrar realmente em comunhão, em convivência com outro nível de espíritos, especialmente mais adiantados que nós, e para que possamos vivenciar essas experiências fora do corpo de forma mais nobre, de forma que nos acrescente algo para essa existência, e que ao contrário não aconteça de que nós nos comprometamos mais com outras situações, com outros endividamentos que já não fazem parte mais da nossa condição em que vivemos hoje. Não deveria fazer mais parte da condição que vivemos hoje. Nós já temos acesso a muitas informações, já frequentamos aqui no Centro Espírita, já estamos aqui ainda que novos ou há mais tempo, e não precisamos mais, não deveríamos mais precisar revivenciar isso. Mas como ainda precisamos, que exercitemos, que busquemos sempre isso, esse intento de buscar o novo, buscar mais, de entender que uma carga horária, como eu disse no início, que nós deixamos às vezes ao cargo do vazio. Como o vazio não existe, eu acho que eu estou passando a noite ali, que eu não fiz uma prece, então hoje vai ser uma noite neutra. Não existe neutralidade, não existe vazio. Esse espaço mental, essa lacuna vai necessariamente ser preenchida por algo que não vai nos elevar, caso não nos coloquemos nessa condição de receber esse ensinamento, de estudar, de aprender e trabalhar. E o que é o sonho? E aí, essa gravura aqui não é esse sonho, é outro. O sonho, então, é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. O sonho, aquilo que nós sonhamos, é a lembrança do que vivenciamos durante o sono. São os produtos, ou seja, são os resultados da emancipação do espírito, que se torna mais independente pela suspensão da vida e da relação. Então, o sonho é esse produto, esse resultado, como nós falamos. Não necessariamente aquilo que nós vimos como nossos sonhos aconteceu durante o nosso sono. Às vezes tem aqueles livros que tem assim, o significado dos sonhos. E aí quando a gente pega aquele livro, tem lá: se você sonhou com dente, é uma pessoa que vai morrer mais próxima ali nos próximos dias. Se for dente superior ou dente inferior, se for dente canino.
Seu sonho com cobra é uma traição. E aí, esse conhecimento que o livro dos Espíritos nos traz, ele afasta toda essa ideia. Porque ele vem nos dizer o seguinte, que o conteúdo dos nossos sonhos está ligado com aquilo que existe no nosso sentimento, na nossa alma, no nosso inconsciente. E que aquelas experiências que nós vivemos, quando voltamos para o corpo, e que o cérebro vai processar aquilo ali para a gente acordar, muitas vezes é incompleto. Aí, outro exemplo disso, no livro Nos Domínios da Mediunidade, é relatado uma senhora que recebe, durante o sonho, uma informação de que alguém realmente está perseguindo ela enquanto desafeto do passado. Aquele contato dela com aquele desafeto fez ela lembrar as experiências da vida passada dela e tudo. E a palavra da criatura falou com ela: você é uma cobra, você me traiu, você fez isso e aquilo. Ela acordou com a lembrança de uma cobra. Mas talvez, se eu falar a palavra traição com outra pessoa daqui entre nós, ela não vai visualizar uma cobra, ela vai pensar, se é um contador, por exemplo, ela vai pensar numa traição contábil, vai ver livros. Se falar uma pessoa que está focada na sua vida conjugal, ela vai ver, às vezes, alguém da sua experiência numa situação de traição, sem que aquilo tenha acontecido. Consegui ser claro? Porque ela vivenciou aquela palavra durante o seu estado de emancipação, algo que o espírito dela viveu. Quando voltou para o corpo, muito rápido, e ainda os nossos cérebros limitados em relação às potências do espírito, então aquelas mensagens que vieram chegaram muito rápido e o cérebro traduziu aquilo ali da forma como ele achou mais conveniente. E tapou determinadas lacunas também, como ele achou que deveria. Porque nosso cérebro não vai conseguir processar com perfeição uma lembrança de algo que ele vivenciou, que o espírito vivenciou e que ele, o corpo, não vivenciou. Então, quando ele recebe aquelas informações ali, ele processa como ele pode. Então, tem outra charge interessante também, que a criatura está ali dormindo, e aí vem o Espírito Superior e fala: olha, você precisa de mais oração, Ele acorda, que oração, levanta. Que foi a forma foi o que ele lembrou, foi o verbete, ele trocou as palavras, oração, de orar, porque oração, e ele faz uma anedota com isso que acontece conosco. E por isso que muitas vezes os sonhos, eles são confusos. Eles trazem essa simbologia. Então, o manual que serve para o meu entendimento nunca será o mesmo para o seu. Então, não existe um manual, um livro que vai falar de sonhos, significado de sonhos, dessa forma. E sim, quando nos convida a realmente analisar sobre o que é que aquilo representa para mim. Sonhei com algo determinado. Aquilo ali significa o que para mim? Porque pode ser, muitas vezes, uma mensagem do meu inconsciente, são vivências e experiências do meu espírito inconsciente, que vem à tona e quer chamar a atenção, às vezes, de algo, de um problema que eu estou vivenciando e que eu não consigo trazer para a minha consciência. Então, os sonhos têm essa importância. E, para além disso, por que não nos recordamos sempre de todos os sonhos? Durante o sono, o espírito se recorda, se lembra um pouco de sua liberdade e se comunica com outros afins, como nós já falamos. Mas nem sempre sonhamos, porque o corpo é matéria pesada e grosseira, e assim dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, como não perceber essas experiências pelos órgãos do corpo, fica difícil de, nos órgãos do corpo, trazer essa experiência na sua integridade, na sua inteireza. Por isso que é complexo lidar com essas experiências dos sonhos, e que muitas vezes espíritos inferiores utilizam dos nossos sonhos para promover determinados assédios espirituais, determinados processos de obsessão. Muitas vezes você sonha com algo que lhe impressiona e você passa o dia todo lembrando daquilo, daquela imagem ruim, desagradável.
E a literatura, o livro Os Bastidores da Obsessão, pelo Espírito Filomeno de Miranda, ele traz justamente isso, de que devemos trocar essas, não absorver e não ficar vivenciando essas imagens dos pesadelos, das imagens inferiores que nós vemos que nos chocam. Porque muitas vezes essas imagens que nós vemos, essas experiências que nos chocam, servem de conexão da nossa vida, do nosso dia a dia, com esses espíritos que estão em estado de inferioridade. Então, às vezes, eles trazem para a gente esses clichês, essas imagens, e nós alimentando isso, pensando naquilo o dia todo, estamos dando espaço para a matéria mental para que isso aí se concretize, para que nossa vontade seja deixada de lado muitas vezes e vivenciemos processos de culpa, de situações que nós somos equivocados, que os processos obsessivos eles guardam muito isso. Nós falhamos no passado, esses espíritos muitas vezes vêm cobrar essas falhas nossas. Só que, se por um lado nós temos esse verdugo, esse espinho que vem nos furar, nós temos o trabalho, o pensamento positivo, a ação do bem, que higieniza essas cobranças e nos permite exercitar aquilo que Jesus falou no seu Evangelho, que é exercitar o amor com a finalidade de apagar a multidão de pecados. O exercício do amor, da prática do bem, da benevolência, para afastar isso. Então, não necessariamente eu preciso passar por um processo obsessivo para resgatar algo que eu tenha feito de ruim. É uma possibilidade, quando eu estou suscetível a vivenciá-la. Mas eu posso também procurar o trabalho do bem, exercitar o amor, a benevolência, para que não haja espaço a essa obsessão, ou seja, essa influência de outros espíritos na minha existência, nas minhas decisões, nos meus atos. E que o sonho, esse estado de emancipação da alma, muitas vezes nos permite, pela nossa invigilância. E vigilância no nosso dia a dia, enquanto estado de vigília, enquanto acordados aqui, conversando, trabalhando, estudando, e que durante o sono, muitas vezes, é a porta de entrada. Então, todos os sonhos são decorrentes de contato mais direto com os espíritos, mesmo quando sonhamos, por exemplo, com ET, com Homem-Aranha, com Godzilla. Quer dizer, quando a gente sonha com esses... Quem aqui nunca teve um sonho esdrúxulo aqui? Que atira a primeira pedra. Quem aqui nunca teve um sonho com pessoas famosas, alguém na televisão, se viu num filme? Então, a gente não sabe necessariamente o que é que aconteceu ali, e a gente acha às vezes o quê? Será que isso aí faz sentido? Será que realmente eu tive lá com o Homem-Aranha? E aí os espíritos respondem aqui no livro dos espíritos que nem todos os sonhos se enquadram como sonhos espíritas. Sonhos espíritas são sonhos em que vivenciamos situações que são passíveis de estudos pelo Espiritismo, que são objeto de estudo do Espiritismo. Nem todos os sonhos são contatos com espíritos. Desdobramento do corpo, como encontros com parentes, instrutores, amigos e até inimigos. Alguns também podem ser sonhos do subconsciente, como eu disse, derivados dos reflexos daquilo que a pessoa vivenciou durante o seu dia. Ou seja, um sonho puramente cerebral. Ou registro das impressões ou imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas advindas das relações destas ou de outras existências. Muitas vezes também são lembranças de vidas passadas e que durante o dia eu tive um contato com algo que me lembrou, encontrei alguém que me lembrou essa existência. Não era necessário para mim, durante o estado que eu estou aqui acordado, lembrar disso, mas como eu tive a lembrança, durante o sono, eu entro em contato com essas experiências, eu relembro. E aí, como eu não vou lembrar no outro dia de tudo com perfeição, aquilo ali vai ficando ali fica a memória ali esquecida. Porque se fosse aqueles que têm realmente a lembrança, que lembram tudo que vivenciaram em sua existência, é porque tem uma necessidade de que isso aconteça. Mas a regra geral é o esquecimento. O bom e salutar esquecimento das experiências das vidas anteriores. E como a emancipação da alma, ou seja, esse estado de liberdade da alma, traz outras consequências, principalmente do ponto de vista da observação científica e espírita, nós vamos observar, além dos sonhos, a letargia ou catalepsia, que são aqueles estados de morte aparente, que é o que aconteceu, por exemplo, com Lázaro, que estava ali, que aparentava estar morto, mas que realmente não estava.
E quando isso acontece, dizem os espíritos, que a criatura que está ali, o irmão que está ali, ou nós, se estivermos nessa condição, vemos e ouvimos tudo que está ali. Mas como o seu corpo está desfalecido? E aí que está uma prova, ou um indício, ou uma evidência desse estado de emancipação. Que é justamente porque, pelos olhos do espírito, ou seja, pela possibilidade de visão que o espírito possui, não dos olhos do ovo, mas da possibilidade de visão, da capacidade do perispírito, do corpo espiritual de enxergar, ele enxerga, ele ouve, assim como aqueles que estão em coma, que relatam, que ouvem tudo, que ouviram tudo, que os parentes falaram bem ou mal deles, ou aqueles que conseguem despertar do estado de coma por uma prece, ou quando alguém que lhes é muito caro, chega naquele hospital para visitar, e naquele contato, naquela visita, muitas vezes, o irmão que estava ali 15, 20 anos em estado de coma, de repente desperta, porque ele estava ali percebendo aquela presença que lhe traz as emoções, que foi possível que saísse desse estado. Então, os espíritos falam que aqui na Wikipédia, ele traz o que é essa catalepsia, que é a morte aparente, que é uma doença, e que acreditavam-se muitas vezes que eles tinham, as pessoas acordavam, reviviam por milagre. Como eu falei no início, que Lázaro, por exemplo, teria ressuscitado, mas que, na verdade, ele se encontrava no estado cataléptico, ele estava com um estado de morte aparente. No livro A Gênese é relatado isso com mais profundidade. Quem tiver interesse em conhecer melhor, tem um capítulo em A Gênese segundo o Espiritismo que fala dos milagres do Cristo. E aí traz explicações sobre a ótica da doutrina espírita, que seria isso. Então os letárgicos, os catalépticos em geral, vêm e ouvem o que está ao seu redor, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo, como eu disse. Eles olham pelos olhos e veem pelos olhos do Espírito. E além disso, tem o estado sonambúlico, que é aquele estado em que a pessoa deitou para dormir ali, no caso do sonambulismo natural, está ali dormindo e o corpo dela expressa determinados movimentos. Existe sonambulismo daquela criatura, daquela pessoa que está em sua casa ali dormindo ali e se movimenta e fala, expressa. Mas tem alguns desses sonâmbulos que conversam mesmo com nitidez, com lucidez, melhor dizer, a palavra melhor é essa, com lucidez, e traz conhecimentos que só é possível ao espírito quando está emancipado do corpo. Então, é por isso que é o estado de emancipação, porque ele não está aqui como nós, limitado, vendo só o que está aqui ao redor, ele consegue ver além. Na revista Espírita tem um caso muito comentado de um jovem, por exemplo, que via as doenças, ele falava, ele relatava, ele olhava para a pessoa e dizia: você está com isso, e dava um diagnóstico completo para a doença que aquela pessoa estava. Aí como é que ele estava vendo isso, se ele estava em estado de sonambulo? O espírito dele tinha essa potência, ele tinha essa capacidade anímica, não é mediúnica, de ter essa visão, e por meio do sonambulismo ele expressava. Então é diferente do estado de emancipação, de liberdade do espírito, de quando eu deito e durmo e vivo minhas experiências sem expressar no corpo. É o que vai diferenciar o sonambulismo desse estado de emancipação da alma e do que eu vou falar a seguir, que é o desdobramento. Que às vezes nós falamos desdobramento para tudo e não é para tudo. A palavra desdobramento ela tem um conceito restrito. E que é importante que a gente, desde que nós aqui, nos diversos espaços em que estudamos a doutrina espírita, principalmente, que a gente possa dar sempre ao máximo um nome certo para cada coisa. Ou o nome que nós vamos convencionar aqui para utilizar, para dar o significado para cada experiência, para que você, quando vá pesquisar, você possa encontrar as fontes, aquilo ali, pesquisar correto o que realmente a gente está buscando. A ciência ela tem esse objetivo. Quando a gente fala de amor, de caridade, de benevolência, é a mesma coisa. Tem um significado próprio para cada uma dessas expressões. Então, o que é o sonambulismo? É um estado de independência da alma, mas completo de um sonho, onde o espírito fica na posse total de si mesmo
numa espécie de catalepsia, numa espécie. Porque ele está ali, não está, quem está expressando ali não é a personalidade que está aqui encarnada, é essa personalidade que conhece mais, que tem uma visão mais ampla. Ocorre normalmente quando o espírito preocupado com uma coisa, esse é o caso do sonambulismo vulgar, que não traz reconhecimento assim. Ocorre alguma ação que exige uso do corpo para manifestações físicas, tal como utiliza a mão ao acordar e não se recorda das orações. Às vezes não recordam a pessoa, esse jovem, por exemplo, que falava, que dava diagnóstico de doenças, ele não lembrava do que ele estava falando quando ele acordava. Que era uma experiência que o espírito dele estava vivenciando. Mas o corpo dele falava, a boca dele falava, alguns escrevem nesse processo sonambúlico. E qual é a diferença, então, entre sonho e sonambulismo? No sonho, não há posse total de si, inclusive do corpo físico. Alguém aqui, quando está sonhando somente, não tem o seu espírito, não tem posse do corpo. O corpo está ali inerte. Diferente do sonambulismo, que o corpo está trabalhando. Se o espírito que se transporta, às vezes, bem longe do corpo, se é o espírito que se transporta, às vezes, bem longe do corpo, pode o sonâmbulo sentir a sensação de calor, do frio, no lugar em que essa alma se encontra, a pessoa está ali em estado sonambúlico. Está ali se expressando, conversando ali, e o espírito dela está num lugar bem distante. Será que ela vai conseguir expressar frio, calor? Pode sim, porque o espírito não deixou inteiramente o corpo físico, permanecendo sempre ligado a ele por esse laço que une. E esse laço que é capaz de conduzir as sensações. Quando estão em um estado de sonambulismo, por que as pessoas falam coisas acima da sua capacidade intelectual? Ou então conversa aquelas coisas sem nexo. Tem um sobrinho mesmo que ele acorda, anda pela casa, briga, luta, e aí vai dormir, ali com calma. E por que isso acontece? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que ele reconhecer. Porque o seu invólucro, o seu corpo físico, é bastante imperfeito para que ele possa recordá-lo. O sonâmbulo, assim como nós, é um espírito que está encarnado para cumprir sua missão. Além do mais, também pode receber comunicações diretas de outros espíritos mais evoluídos que lhe transmitem informações. Ele pode, além do espírito dele mesmo estar ali dando aquelas informações, ele pode também trazer informações de outros espíritos. Aí o sonambulismo passou a ser um processo mediúnico ou medianímico, que misturou algo da sua própria alma para algo que tem contato com, está servindo de intermediário para a comunicação de outros espíritos, então está um processo também mediúnico. Isso é para que a gente possa entender e ter um pouco de contato com essa nossa potencialidade e com a quantidade de coisas que estão ao nosso redor e que muitas vezes nós passamos despercebidos. A quantidade e a vastidão das potencialidades da nossa alma, do nosso espírito. Existe um autor chamado Ernesto Bozano, que é o autor desse livro aqui, Bilocação, Desdobramento e Fenômenos de Bilocação, em que ele fala que o nosso cérebro, ele traz já, do ponto de vista evolutivo, uma potencialidade para experiências muito maiores do que as que vivenciamos aqui em estado de vigília, mas que a nossa condição ainda não permite que tenhamos acesso a essas potencialidades. O nosso cérebro ainda é desconhecido. O nosso cérebro, que faz parte do nosso corpo físico. Imagine a quantidade de potencialidades que tem o nosso espírito. A quantidade de potencialidades, a quantidade de coisas que ele é capaz de fazer. Além de voluntade, como eu mostrei no início, que é algo para os espíritos, é algo que exige um desprendimento, mas que é algo comum. Imagine a quantidade de potencialidades, a quantidade de potencialidades que tem o Espírito, por exemplo, de Jesus, que, segundo relatam, ele foi um dos responsáveis pelo planejamento da formação desse planeta como um todo. E daqueles espíritos que planejaram, por exemplo, as espécies de animais. Então, é uma capacidade intelectual, uma capacidade incrível, além da capacidade de amar que esses espíritos têm, alguns deles, e muitos uma capacidade imensa de amar, como Jesus, e tem essa capacidade também de criar, de produzir, de raciocinar, são espíritos de ciência, de autoconhecimento intelectual. E que nós temos também essas potencialidades adormecidas que precisamos nos deslocar
fechar os olhos, tirar o foco dessas experiências mais vulgares que ainda nos arrastam, essas experiências do dia a dia, as picuinhas, as raivas, a tristeza, a mágoa que nos arrasta ainda, e nos focarmos nessas potencialidades que temos ao nosso alcance, poderemos ter maiores ao nosso alcance, quando nos desvencilharmos dessas experiências vulgares ainda que nos atrelam. Não é que eu vá sair, largar minha família e vá viver isolado, mas que eu consiga ressignificar para o bem as relações com as pessoas, todas elas que eu convivo. Eu preciso estar de bem com as pessoas que eu convivo, eu preciso ter relações boas, preciso ser alguém melhor na vida de alguém, para que, quando terminar e encerrar essa existência aqui, eu consiga usufruir de algo maior, de potencialidades maiores que o meu espírito é capaz. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu estiver desprendido do lugar comum. Do lugar comum, do jornal, da intriga, dessas coisas que ainda permanecem ainda muito atual no dia a dia de cada um de nós. As experiências do primeiro momento, ao prazer imediato, em detrimento e no lugar dessa realização maior que é construída a cada dia por nós e que é o nosso objetivo, que é o nosso estado, que é para onde nós devemos chegar, que é esse estado de perfeição relativa que nós estamos progredindo e precisamos alcançar. E agora eu vou falar do desdobramento, que é uma das faces, um dos momentos da manifestação da emancipação da alma. Quando durmo, esse texto aqui está fora de contexto, já falei. Existe uma questão aqui interessante no livro Plantão de Respostas. Como a doutrina espírita vê a questão dos sonhos, seriam eles premonições? O sonho é considerado na doutrina espírita como fenômenos para saber o futuro e nada mais? Isso é correto? Durante o sonho, o espírito, envolve no perispírito, ganha condições de estar em outro plano de vida e ali travar contato com a realidade do mundo dos espíritos. Essa está mais correta, essa está correta. Há sonhos que são flashes de momentos vivenciados no plano espiritual, realmente. E existem também aqueles sonhos que são simples lembranças do que ocorreu durante o dia, ou mesmo daquilo que gostaríamos que acontecesse. Confere então? O sonho da doutrina espírita é mais do que, ou na doutrina tem muito pouco de querer saber o futuro. E o desdobramento, quando é dito sobre o desdobramento, o que seria esse estado de desdobramento? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz relata uma reunião mediúnica, uma reunião que as pessoas se reúnem com o objetivo sério de se comunicar com o mundo espiritual, em que o indivíduo entra em estado de transe, ele se concentra ali e é levado por espíritos mais elevados para um local onde ele vai prestar um socorro. Durante esse processo ocorre parecido com o estado sonambúlico, porque aquele indivíduo estava ali, o corpo dele estava ali, o seu espírito se desacoplou do corpo, mas não foi sono, e o que ele dialogava, para onde ele foi levado, o seu espírito foi levado a determinado local. E tudo aquilo que ele vivenciava lá, o seu corpo aqui falava. Eu estava lá, vi isso, vi aquilo. Então o desdobramento, ele é um estado consciente, é um estado de emancipação da alma consciente. Aí, vamos voltando para o início. E qual a diferença então daquele estado que eu durmo e vou viver essas experiências desses lugares diversos, vou encontrar com pessoas, dialogar, discutir? Está na consciência, no despertamento, quando eu consigo realmente, nesse estado de emancipação da minha alma desdobrado, eu consigo estar de posse das minhas faculdades, eu consigo decidir para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo lá. Algumas pessoas trazem essa característica, essa potência, essa potencialidade de forma espontânea e outras conseguem desenvolvê-la. Não é uma faculdade mediúnica, é uma potencialidade da alma, da potencialidade do espírito, que ele consegue realizar isso, e de estar consciente enquanto se encontra fora do seu corpo. E dessa experiência, desse estado de consciência, ele vê ali o corpo dele ali, vivencia experiências. Pode acontecer conosco também de estarmos nessas realidades e se deparar com isso.
E por coincidência, de ontem para hoje, aconteceu comigo. Eu estava, não sei se eu passei o dia todo estudando isso ou não, mas eu cheguei ontem em casa e me recostei e peguei no sono de forma despretensiosa, despreparado, estava com o celular na mão. Quando eu me vi num local distante, quando passou um tempo assim, eu me vi em casa, chegando em casa. Quando eu cheguei em casa, eu achei estranho, assim, tudo embaçado. Aí eu olhei no espelho, me vi também embaçado, eu falei, Deus está sem óculos. Aí eu percebi que estava muito estranho mesmo, não estava conseguindo me mexer com facilidade, e senti um terror assim no meio. E aí me vi depois no corpo, tentava levantar ali, passou uns 5, 10 minutos, né? O desespero foi grande, parecia que não ia acabar nunca. Eu tentando levantar, tentando chamar alguém, não conseguia. Depois eu consegui levantar e me vi todo travado ali no quarto. E o quarto estava exatamente como eu vi, com a luz acesa, a janela aberta no mesmo estado que estava. A experiência para mim foi interessante porque eu consegui ver na prática. Não é a primeira vez que acontecia isso, já aconteceu comigo outras vezes, que essa experiência de não conseguir movimentar o corpo quando você desperta. E que é um fenômeno que ainda é pesquisado, que a doutrina espírita ainda já fala um pouco disso, que pode ser consequência, muitas vezes, da forma como a gente, da forma despreparada que a gente não tem de se preparar para o sono, e às vezes encontra com espíritos que estão ali no estado de perseguição, ou uma situação ali embaraçosa, e que você foge ali quando chega no corpo, porque ele está em desespero e não consegue reanimar o corpo ou se conectar novamente com o corpo, como deveria acontecer. Isso pode acontecer dessa forma, né, que é induzida por outros espíritos ou por uma situação qualquer, mas pode acontecer também de forma espontânea, que é a chamada, e ter essas chamadas experiências de deslocamento, de emancipação da alma e essa dificuldade no retorno. E finalizando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, finalizando, é importante que, além disso, no Livro dos Espíritos, no capítulo, a partir da questão 400, que é as questões onde trata desse assunto especificamente, nós vamos ver outros estados e outras consequências desses estados de emancipação da nossa alma. Nós vamos ver lá, por exemplo, a dupla vista, que é quando eu estou aqui conversando com você, aqui, por exemplo, tem uma visão, que meu espírito tem uma visão de algo do que meu corpo está vendo. Vão ter outras experiências relatadas com questões, com perguntas e respostas. Então, acaba que as perguntas, elas muitas vezes falam muito da gente, que tem ali, são dúvidas que nós temos. Tem também, aqui que eu consultei, além do Livro dos Espíritos, eu consultei esse livro de Ernesto Bozano, o livro Os Domínios da Mediunidade, a Gênese segundo o Espiritismo, que essa edição aqui essa é a primeira edição, é uma edição histórica, mas tem várias edições da Gênese. Essa aqui tem a letra maiorzinha, né, Tony? E a Gênese, ela fala desses fenômenos. Tem um capítulo aqui chamado capítulo 14, por exemplo, que fala de um fenômeno em que a jovem estava doente em sua casa e que viu um senhor aparecer lá com um cachimbo na mão, fumando, e que ofereceu um medicamento para ela. E aí vem as questões. Esse cachimbo estava lá, não estava? Como foi? Esse senhor apareceu lá, foi ilusão, não foi? São questões interessantes para a gente entender mais um pouco disso. E esse livro aqui também, Mecanismos da Mediunidade, fala um pouco disso, só que sobre outro aspecto, sobre o aspecto mediúnico. Foram livros que foram consultados para esse trabalho. Como falei no início, isso aqui é um seminário, porque as questões que nos salvam são enormes, e quem tiver algo para acrescentar, fica à vontade. Quem quiser tirar alguma questão, trazer alguma questão, alguma dúvida, tem Márcia ali, tem Tony. E é essa a proposta.